Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa palestra que vamos fazer hoje sobre direito à educação, formas de inclusão da pessoa idosa. É uma honra estar aqui hoje com vocês para discutir um assunto tão importante e relevante para o nosso cotidiano. Bom, a palestra trará os desafios enfrentados na educação de idosos e as maneiras de minimizar o preconceito e as dificuldades, além de incluí-los cada vez mais no âmbito educacional. Com isso, contamos com a presença da professora doutora Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma, doutorada em Educação pela Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil, professora titular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e coordenadora do projeto de extensão da UFMS-CPTL, denominado UME, Universidade da Melhor Idade. Esse UME é um projeto voltado ao atendimento do público idoso que queira desenvolver atividades de aprimoramento para falar mais sobre o assunto. Bom, espero que todos possam aproveitar ao máximo essa palestra e sair daqui com novas ideias e insights para aplicar em suas vidas pessoais e profissionais. Sem mais delongas, gostaríamos de chamar aqui a professora doutora Vanessa Casotti para iniciar a nossa discussão. Obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer, quero primeiramente agradecer a professora Larissa, a professora Heloísa, esse projeto ASA, que é maravilhoso, tem palestras excelentes, e isso é muito bom, principalmente para os acadêmicos, né, de todos os cursos aqui da UFMS. E também queria, assim, parabenizar esse projeto de extensão, porque ele atende uma demanda muito grande, mesmo sendo de forma remota, a gente assim tem grande repercussão esse projeto, eu faço parte, e eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu também tenho um projeto, como você falou no currículo, né, que atende, é um projeto extensionista, que atende a comunidade, mas tem um foco na pessoa idosa. Então, todos nós, professora Larissa, professora Elô, nós somos parceiras nos projetos. E eu fiquei muito feliz pelo convite, Maria Eduarda me ligou, Maria Clara, todos aqui que estão organizando essa palestra. Agradeço também o convite de vocês, né, e o apoio de vocês nos auxiliando nessa transmissão. Também quero dar um oi especial, eu convidei alguns alunos, né, as pessoas idosas que fazem parte do projeto da UME, que eu acho muito importante, por ele ser o público atendido no projeto, e eu vou falar de direito, vou falar um pouco da educação direcionada para eles, acho importante, além dos alunos da graduação ou da pós, também eu convidei alguns, e os alunos extensionistas que fazem parte, né, que são essas pessoas com 60 anos ou mais, participarem desse evento, dessa palestra, porque o conhecimento nunca é demais. E eu, assim, partindo já para o tema do meu trabalho, queria que a Maria Eduarda já apresentasse aí o sumário do que eu vou apresentar. Então, o título do trabalho proposto nessa tarde, para a gente dialogar esse assunto tão bom e assim, muito importante para a sociedade atual, porque hoje, né, no Brasil, essa pirâmide etária vem mudando. Há, vamos dizer, 40 anos atrás, ou 30 anos, nem precisa ser tanto, né? Há uns 30 anos atrás, na década de 90, a população idosa, ela não era a maioria, né? Ela era uma minoria, então a pirâmide etária era de jovens no Brasil, né? Jovens, adolescentes, e aí adultos e idosos tinham um pouco. A expectativa de vida daquela época era mais ou menos... falecia com 65, 68 no máximo, 60. Hoje a expectativa de vida para mulheres,
85 para homens na faixa de 72, 73, apesar de ser um tema, a expectativa de vida, um tema muito subjetivo, porque para cada situação, né, depende muito da qualidade de vida daquele indivíduo, né, daquela pessoa, como ela leva a vida, né, se ela não tem nenhum problema ou alguma doença já autoimune, alguma doença mais grave, e aí a vida dela pode ser reduzida em razão dessas problemáticas e outras que a gente sabe que durante a vida a gente pode passar por vários obstáculos. Mas o mais importante, né, é que por que eu acho assim fundamental falar do direito? Só volto um pouquinho do sumário, porque o direito, ele embasa todas as nossas relações, né? As relações de emprego, as relações de educação, as relações entre as pessoas. Então, o direito permeia toda essa sociedade que a gente vive. É através dessas normativas, dessas legislações, que a gente ainda consegue, quando esses direitos são infringidos, a gente consegue, desde que a gente tenha conhecimento deles, reivindicá-los. Então, o direito, quando a gente fala do direito à educação, eu coloquei alguns artigos constitucionais. Para quem não sabe, a Constituição Federal é a lei maior do país, e ela traça no artigo 205 que o direito à educação é um direito de todos, né? E é a função do poder público dar esse acesso à educação para todas as pessoas, não importando a idade. Então, é um direito social, previsto também na Constituição Federal, como direito à moradia, como direito ao trabalho. Então, o direito à educação é um direito de todos. E aí vem as leis que definem esse direito à educação. A LDB, e a LDB é uma lei de 96, né? Não é uma lei tão atual, mas ela sofreu algumas alterações, e tem o Plano Nacional de Educação, que é chamado de o PNI, né? PNE, e esse plano ele é feito planos mesmo, políticas nacionais, e durante de 10 em 10 anos. E ele foi instituído, o Plano Nacional, em 2014, 2023, ele termina, e aí monta-se um novo Plano Nacional de Educação. A Política Nacional da Pessoa Idosa, o PNI, essa política é uma política que eu acho ela fundamental como estatuto, né, da pessoa idosa, mas a política ela traça diretrizes como o Plano Nacional de Educação trata da educação em todos os níveis de governo, e a política nacional também faz a mesma coisa. É uma diretriz para que todos os governos federais, estaduais, municipais, distritais, né, cumpra essa política de amparo à pessoa idosa. E aí, em 2003, vai fazer 20 anos agora o Estatuto da Pessoa Idosa. Em 2022, o projeto de lei era de 2019, mas em 2022 mudou o nome. Antigamente se chamava Estatuto do Idoso. Hoje, a terminologia idoso não se usa mais, porque idoso representa o masculino, né? E aí, para uma questão mais ampla, colocou-se pessoa idosa, inserindo aí todas as pessoas que se encaixam com 60 anos ou mais. E foi uma terminologia muito positiva, como aconteceu com relação às pessoas com deficiência, porque na Constituição Federal, a palavra portador de deficiência. Então, lá na Constituição, falava portar, como se fosse algo que você tira a deficiência, né? Quando você quer, você tira, quando você não quer, você põe. Então, esse termo também não é adequado. Então, usou na lei de inclusão, né? Que é uma lei conhecida para as pessoas com deficiência. Essa lei de 2015, ela também mudou a terminologia
para a pessoa idosa, ou para pessoas com deficiência, também abarcando todas as situações das pessoas que têm alguma necessidade naquele momento ou tenha algum tipo de deficiência. E eu achei muito positivo essa mudança. E a última coisa que eu quero falar, assim, dentro dessa legislação, é o Estatuto da Pessoa Idosa, que é um marco, né, nas lutas dos direitos das pessoas idosas. A gente tem que lembrar que há uns 40, 50 ou 60 anos atrás, as pessoas idosas eram valorizadas, né? Aí isso foi assim, as pessoas idosas, a gente tinha um respeito muito grande, uma admiração pela sabedoria, pelo conhecimento dessas pessoas. E conforme foi passando os anos, né, começou a aumentar o desrespeito, né, a discriminação com relação à idade. Ele já não tem mais idade para fazer isso, ele já não pode mais fazer aquilo, né, tudo em razão da idade. E aí foi importante, por que legislação? Por que leis para amparar a pessoa idosa? Justamente porque a sociedade vai evoluindo e algumas coisas, eu sempre digo, né? Dentro dessa evolução, acaba tendo alguns conflitos e ferindo alguns direitos fundamentais da pessoa que ela precisa de um amparo maior. E foi isso que aconteceu com a pessoa idosa. Antigamente era muito valorizado, chamado como um sábio, um mestre, um respeito, e isso foi modificando com o passar dos anos, e aí houve essa desvalorização, essa discriminação, esse preconceito com relação às pessoas idosas, e aí precisou desse amparo mais direcionado, e veio o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada dessas legislações que eu coloquei, bem rapidamente, para não ficar muito chato, né? Porque legislação, eu sei que todo mundo tem o acesso à legislação, mas as informações, quando ela vem mais, assim, mais simples, é muito mais fácil para a gente reivindicar. Pode passar. E aí eu estou só definindo aqui o que é ser pessoa idosa. Ser pessoa idosa, pelo Estatuto, é a pessoa com 60 anos ou mais. Pode passar. E aqui, que eu falei da pirâmide etária, uma coisa muito interessante nessa mudança da pirâmide etária, que o maior crescimento que a gente vê nesses últimos tempos, desde 2020, né, que é essa estatística, a gente vê que houve um crescimento muito intenso de pessoas com 65 anos ou mais. Então, percebam que o envelhecimento ele vem ocorrendo por N motivos. Agora, a gente não vai entrar quais os motivos do processo de envelhecimento que aumentou a expectativa de vida, porque é outra palestra, né? Mas teve, assim, diminuição da taxa de natalidade, o aumento da qualidade de vida, melhorou a saúde. Então, vários aspectos contribuíram para essa mudança da pirâmide etária. E isso influencia em todas as políticas públicas direcionadas para a pessoa idosa. Porque quando tem uma população jovem, é uma política específica para esse tipo de predomínio de população. Quando a população começa a envelhecer, é outro tipo de política que deve ser feito, né? É outro tipo de política que deve ser direcionado para o público idoso. Então, quando a gente vê que está mudando a pirâmide etária no Brasil, a gente tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior com esse público. Pode passar. Aqui eu só trouxe só para conhecimento, né? Eu fui no Japão, um país maravilhoso, eu conheci, e tem realmente muitos idosos. Então, a população que tem mais idosos, né, é a população japonesa, com 26,3% da população de idosos, né?
E aí vem Itália, Grécia, Alemanha, Portugal. O Brasil, ele está hoje com 17,6% da população idosa. E em 2025, provavelmente vai chegar nos 25%. E já está acontecendo isso. Porque esses dados estatísticos não é de agora, né? Então, já vai mudar muito. 25% da população daqui a 2 anos vai ter uma ruptura bem diferente do que a gente está vivenciando hoje. Pode passar? E aqui eu só trouxe também para um conhecimento, o estado que tem mais população idosa é o estado de São Paulo, depois vem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Pernambuco e Ceará. E aí pode passar o próximo slide. Eu coloquei aqui a população do Mato Grosso do Sul. E aí a população, nós temos hoje, 2020, tá? Esses dados. 412 mil pessoas idosas, representando a população brasileira 15%. Então, é consideravelmente um estado com pessoas idosas. Nós temos que ter políticas públicas direcionadas para esse público. Pode passar. E aí, como eu falei, quando aumenta um público e há uma postura das pessoas em ser, assim, eu falo, discriminado, né? Então, esse público, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, pelo nosso dia a dia, nossa fala, muitas vezes a gente usa expressões, usa termos, né? E que depois a gente repensa o que a gente falou, né? Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo, se uma mãe, uma avó de vocês falar, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer direito, né? Vocês falam, ai, vó, a senhora não tem idade para isso, né? Ou eu quero voltar a trabalhar, né? Eu tenho mais de 60 e eu quero voltar a trabalhar. Ou eu quero usar essa roupa. Essa roupa não serve para você, não fica bom na sua idade, né? Então, a gente tem que mudar esses preconceitos mesmo, essa fala, né? Que parece ser natural, mas não é. Isso é chamado, né, por etarismo. O etarismo, há uns 2 meses atrás, eu acredito, nós vamos tentar passar uma reportagem aqui sobre o etarismo. O etarismo é uma discriminação com relação à idade, não é uma discriminação com relação à pessoa idosa, tá? Mas ele é muito mais praticado quando a pessoa está na fase mais velha, né? Então, quando ela chega com 60 anos ou mais, ele é muito praticado, justamente com essas falas, essas expressões que eu falei, né? E será que você já não passou da idade para fazer tal coisa? Ou será que você tem idade para trabalhar? Será que você vai conseguir mexer em tecnologia? Será que você vai se adequar ao mundo moderno? Então, esse etarismo, que é com um preconceito, uma discriminação com relação à idade, ele existe e é um termo que foi muito debatido esses últimos tempos, por cada fala dessa reportagem, né, que nós vamos assistir, mas é que, na realidade, é um termo que é usado desde a década de 50. Então, a ONU já colocava isso, né, como uma discriminação com relação à idade. Lembrando que não é com relação à pessoa idosa, mas com relação à idade daquela pessoa, tá? Então, o que mais se repercute hoje é o etarismo com relação às pessoas idosas, que é a discriminação, é fazer comentários discriminatórios, é você falar preconceituosamente daquela situação, e assim a gente tem que combater, principalmente que a gente tem alunos aqui do direito, né? E nós temos que, assim, saber desses conhecimentos. E o mais importante é que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele penaliza, né, a discriminação com relação
a pessoas idosas. Então, pode passar. Vamos assistir um vídeo, se der. Aqui eu só falei uma frase que é muito usada, né? Competência não tem idade. É uma frase divulgada, né? Mas que na prática não é bem assim, porque as pessoas relacionam a idade como se ela não tivesse mais condição e competência para fazer aquilo. Pode passar o vídeo, se não der certo, eu falo rapidamente. Idatismo é a mesma coisa, são a discriminação, o preconceito com relação às pessoas idosas. Pode passar. E aí, acho que o vídeo pulou, né? Que acho que era o vídeo agora. Eu vou falar um pouquinho do vídeo. Com mais de 40 anos, foi vítima do preconceito de colegas de turma mais jovens. O caso aconteceu em Bauru, interior de São Paulo, e acendeu o debate sobre um problema comum na nossa sociedade, o chamado etarismo. Mas você sabe como esse tipo de discriminação pode prejudicar as pessoas e, o mais importante, como combatê-la? Vamos ver na reportagem. O Rubens se formou em enfermagem aos 65 anos. Durante o curso, sofreu com o preconceito dos colegas de turma por causa de sua idade. A princípio foi difícil. Eu não era bem aceito pela turma, os colegas queriam entrar com o pessoal da idade dele, de 20 e poucos anos. De repente, chega um senhor de quase 60 anos. É difícil. Houve colega que disse, olha, é uma das primeiras desistências que vamos ter é a dele. A outra, vamos ter que carregar nas costas. O caso de Rubens é parecido com o de uma estudante de 40 anos de uma universidade de Bauru, interior de São Paulo. Ela foi vítima do deboche de 3 garotas mais jovens que publicaram um vídeo nas redes sociais. Gente, quis do dia, como desmatriculou um colega de sala. Eu tenho 40 anos já. E eu quero saber. Era pra estar aposentada. O preconceito em função da idade é chamado etarismo e a população idosa é a que mais sofre. Enfrenta dificuldades de acesso a serviços públicos, emprego, entre outras formas de desrespeito. Segundo especialistas, para vencer esse problema é preciso deixar de ver o envelhecimento como algo negativo. As jovens, elas foram infelizes, né, com essa declaração e até por falta de conhecimento, que elas poderiam aproveitar que a pessoa que está fazendo a faculdade com ela, com mais experiência, compartilhar conhecimento com elas, aproveitar que essa pessoa tem mais experiência para poder colher mais informações, né? Esta médica geriatra lembra que no Brasil, as pesquisas populacionais mostram que o número de idosos vai superar a quantidade de jovens em um futuro muito próximo e indica formas de superar essa mentalidade. A Organização Mundial de Saúde tem algumas sugestões. Dentre elas, além da gente brigar por políticas públicas para que o idoso esteja de fato inserido, né, tenha essa proteção de estar inserido na sociedade, a gente trabalhar a educação formal desde os níveis fundamentais de ensino, desde o nível básico de ensino. Então, pessoal, olha, até assim, eu achei isso, quando eu assisti dessas jovens que correu pela internet, nas redes sociais, sobre essa jovem falando de uma aluna de 40 anos, né, e que elas achavam, olha, ela é velha para estar aqui, você acha? Debochando, né? E isso, há 40, 50 anos atrás, ainda poderia, naquela época, 40 anos, não, a discriminação nunca tem idade, né? Mas poderia, naquela época, 40 anos, saiu um jornal de 40 anos atrás, a pessoa falando, idosa entra na faculdade com 40 anos. Então, naquela época, 40 anos era a idade idosa. Hoje, a pessoa idosa é 60, mas estuda-se até, tem alguns... tem até um projeto de lei, mas ele ainda não foi aprovado, para aumentar, em razão dessa expectativa de vida, aumentar a idade da pessoa idosa para 65, porque as pessoas estão vivendo bem, estão vivendo melhor. E, como na reportagem colocou, quais são as formas, né? Como eu havia falado, políticas públicas são importantíssimas, porque não é criar leis
para ficar no papel, porque isso a gente tem um monte, né? E várias e fartas e muito boas, mas a ser aplicado essas políticas públicas e direcionada para cada região, porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. Então, quando a gente se depara com, dentro até do mesmo estado, cada município tem uma característica. Tem município que tem, a maioria, pessoas idosas. A política pública naquele município tem que ser específica para aquela população que é maior. Mas outro caminho, além da aplicação de uma política pública, um direcionamento e uma ação dessa política que abarque essas pessoas idosas, é muito importante também a educação. E é isso que eu sempre falo. A educação, o conhecimento, ele nos liberta, né? Como Paulo, ai, gente, fugiu agora. Paulo Freire fala que a educação nos liberta, e realmente, quando a gente tem um conhecimento de algo, nós conseguimos reivindicá-los, nós conseguimos aplicar aquele conhecimento na vida prática, principalmente os alunos aí, que vão ser futuros advogados, né, da área jurídica. E o conhecimento também nos aproxima, porque conviver com outras pessoas de outras idades, de outras gerações, só agrega, é uma troca, né? Então, o que é o conhecimento para a pessoa idosa, projetos que direcionam nessa área da educação, eu coloquei alguns dos pontos aqui que eu entendo importantíssimo. Aproxima a convivência com as pessoas, porque quando você conhece uma pessoa idosa e convive com ela, se você tem alguma coisa, algum resquício de pessoas que têm uma predisposição para discriminar o outro, ele muda, porque ele vê, nossa, como eu estava enganada a respeito daquilo. Então, eu acredito que uma das formas da gente combater, né, essa discriminação é a educação e a convivência com outras pessoas. E também esse conhecimento, quando a gente tem conhecimento das coisas, da legislação, conhecimento da sociedade em si, convive com essa sociedade, é muito mais fácil a gente combater o idatismo ou o etarismo, como é mais usado. Pode passar? Acho que travou. Aqui pode passar, que o vídeo estava aí. E aqui eu só trouxe uns dados para dizer que essas formas de discriminação, elas muitas vezes não ficam só nesse comentário, em deboches, e em falas da própria família, viu? Não é, às vezes, as pessoas que abusam, né, que fazem discriminação, que são preconceituosas, estão dentro do lar da pessoa idosa. Então, às vezes, nem a pessoa de fora. Então, tem uma pesquisa do Canadá que fala justamente isso, que desse preconceito, dessa discriminação, pode gerar um abuso mais intenso, como um abuso financeiro, um abuso físico, né? E aí ele fala esses índices. Pode passar? Eduarda, pode passar, tá? Aí, aqui eu coloco a Constituição Federal, no artigo 230 da Constituição, estabelece, né, que é responsabilidade da família, da sociedade e do governo. Percebam que existe uma responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? Isso é um conceito que os alunos conhecem bem, os alunos do direito, mas as outras pessoas podem desconhecer. E é muito bom a gente, assim, esclarecer. A solidariedade é quando somos responsáveis de igual maneira, né, da mesma forma. Então, quando a Constituição colocou
que essa responsabilidade de assegurar uma vida digna, né? Uma responsabilidade de proteger e amparar a pessoa idosa não é só do governo. Então, não adianta a gente falar, é só criar políticas públicas e ações direcionadas para o público idoso. Não é só isso. A família tem obrigação com essa pessoa idosa. E a sociedade também. Então, quando eu elaboro uma ação que visa dar mais autonomia para a pessoa idosa, ou quando os alunos do curso de Direito ou outros cursos participam de projetos que atendem o público idoso, ele está cumprindo o que estabelece o artigo 230 da Constituição Federal, porque não é uma responsabilidade individual de uma pessoa, é de todos, família, sociedade e governo. Então, nós também temos que nos colocar, quando a gente vê um fato abusivo, tem que denunciar, porque é nossa responsabilidade essa proteção da pessoa idosa. E quando o governo não age, é nossa obrigação também apontar que ele não está protegendo a pessoa idosa. E quando a família também não age, nós devemos também denunciar e falar como cidadão, a gente deve fazer isso, porque é uma responsabilidade comum dos três, família, sociedade e governo. E aí vem a política nacional, que é uma política que traz diretrizes para que cada estado, município, né, para cada governo tomar as suas medidas adequadas para aquele determinado local, porque é igual eu falei, dependendo daquele município, a política a ser adotada talvez é outra, não é direcionada só para pessoas idosas. E a política nacional da pessoa idosa é de 94, mas no preâmbulo dela, que é no comecinho dela, é a finalidade, o preâmbulo é a finalidade para aquela lei existir. Por que ela existiu? E eu sou apaixonada por esse preâmbulo. Por quê? Porque é isso que eu acredito da pessoa idosa, né? Que a política ela visa dar uma autonomia, integração e participação efetiva da pessoa idosa na sociedade. Então, não é tratar o idoso como se fosse vítima, não é só uma questão de proteção, de amparo. A política ela visa com que esse idoso tenha uma autonomia, uma independência para fazer o que ele desejar. Então, a qualidade da saúde tem que melhorar, para ele ter essa autonomia, precisa. Se naquele local é uma saúde precária, aquele idoso vai ser a maior vítima, porque é natural que no processo de envelhecimento a gente perca algumas capacidades que a gente tinha quando mais jovem. Então, essa autonomia é a preocupação que nós todos devemos ter. Dar uma autonomia para que essa pessoa idosa seja protagonista da sua história, né? Então, todos os setores da sociedade devem se preocupar com isso, no mercado de trabalho, né? Com a inserção de pessoas idosas, né? Com cursos de capacitação, na área de educação, aumentar as possibilidades para que esse idoso volte a estudar, entre numa faculdade se ele desejar, né? Façam cursos de informática, de tecnologia, para acompanhar essa sociedade moderna. Então, essa é o ponto que eu mais prego, né, em toda a minha fala. Eu tenho isso dentro de mim, que tudo que eu exerço dentro desse público que eu atendo, né, há muitos anos, é que ele tenha autonomia e uma integração mais participativa na sociedade. Porque a gente sabe que muitos idosos ficam cuidando dos netos, né? Quase não sai de casa. Muitas vezes, quando perde, né, ou o marido ou a esposa, ele fica assim,
não tem vontade mais de sair, porque ficou anos, né, com o companheiro ou a companheira, e aí ele perde essa vontade de sair, de interagir. Então, projetos que atenda esse público, fazendo com que ele saia, que ele se divirta, que ele estude, que ele trabalhe se ele quiser, né, é muito importante, tá? É essa que a política, ela prega isso daí, e aí depois tem os demais artigos. Pode ir? Aqui é o Conselho do Idoso, que eu só vou falar rapidamente, que é um órgão, né, representativo, que também de amparo às pessoas idosas. Ele tem várias funções, são em todas as esferas, então tem Conselho Municipal do Idoso, tem Conselho Estadual e Federal. Pode passar. E aqui o Estatuto da Pessoa Idosa, que vai completar agora, em outubro, 20 anos de existência, e os 3 objetivos principais do Estatuto. Ele tem 118 artigos, ele é um marco realmente dos direitos, né? Porque foi especificado esses direitos, mas os 3 objetivos que ele tem dentro, né, de todos esses artigos é regulamentar o direito da pessoa idosa, dizer quem é o idoso, quais os direitos fundamentais dele, a moradia, o trabalho, a previdência, a aposentadoria. Então, o Estatuto traz tudo isso. Estabelece também obrigações das entidades assistenciais nesse amparo para a pessoa idosa, e aí vem a questão do governo, e a instituição de penalidades. Então, ele é muito amplo, porque ele só não define e regulamenta a legislação, ele penaliza pelo descumprimento de abusos e discriminação contra a pessoa idosa e vários outros crimes. Ele vem e traça, no final dos artigos do Estatuto, ele traça os crimes e as penalidades. Pode ir. E aqui eu estou dizendo, né, que é a obrigação que eu já falei, pode passar. E o direito à educação é um direito social, e é um direito de todos, como eu falei, mas muitas vezes esse direito é violado, e ele é mais violado quando a pessoa atinge uma certa idade, porque o que acontece na prática? O idoso, pelo esse processo natural de envelhecimento, ele tem algumas funções que vão se perdendo, a questão visual, auditiva, motora. Então, ele acaba, com o passar dos anos, precisando de uma atenção maior nesse sentido. Então, para que essa educação direcionada para a pessoa idosa ela seja realmente eficaz, né, e inclusiva, que isso é um ponto muito importante, o código, o estatuto, perdão, da pessoa idosa, e a Política Nacional também traz, ela diz o seguinte, que toda a metodologia, a LDB também traz, o Plano Nacional também traz, que toda a metodologia utilizada para as pessoas idosas tem que ser diferente. Então, letras grandes, né, microfone na hora de dar aula, e aí é muito criticado, né, a EJA, porque a EJA é uma educação de jovens e adultos em que todo mundo estuda junto, mas que não dá naquela sala para atender essas especificações da pessoa idosa. Em alguns momentos, alguns professores, eu só estou assim, generalizando as críticas, né, de estudiosos na área de educação, que fala que tem que ter essa preocupação e esse cuidado, mesmo porque está na lei. Então, muitas vezes, além da discriminação, tá? Além desse etarismo que nós falamos no começo, né, que as pessoas acham que a pessoa idosa já não é mais capaz de aprender. E pode continuar nos slides? Pode passar. Aí o artigo 205, que fala que é um direito de todos, a educação, pode passar.
O 206, ele fala assim, ó, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Em nenhum momento ele falou na idade X, Y e Z, né? Ao longo da vida. Qualquer idade você pode estudar e tem esse direito garantido pela Constituição Federal. Pode passar? E no artigo 23, ele só fala que a competência dos três entes da federação, que é a União, Estado, Município e o Distrito Federal. Pode passar? E aqui ele fala que é um direito social, o direito à educação, como o trabalho, como o lazer, como a previdência, como a maternidade. Então, ele entra como um direito social. Pode passar? E aqui, quais os benefícios, né, que a educação para a pessoa idosa traz para a pessoa idosa, né? Mas eu acredito que traz para todo mundo. É o ganho de conhecimento, que é quando a gente estuda, quando a gente aprende algo novo, então a gente ganha um conhecimento. Isso ninguém tira, né? O aumento da capacidade produtiva, o aumento da memória, a contribuição para a autonomia e independência. Olha lá o ponto que a política nacional prevê. Dar essa autonomia. A educação é um caminho excelente para que essa pessoa idosa tenha autonomia. E aumento do bem-estar psicológico, entre outros, tá? Citei alguns. Pode passar? Os benefícios também, né, da educação para a pessoa idosa: ocupar o tempo livre, prevenir doenças, estimular a velhice ativa, aumento da massa branca do cérebro, vida social mais ativa e sociável, dá um novo sentido para a vida. Pode passar? E aqui eu coloquei um dado estatístico, que 27 mil pessoas idosas voltaram, esse dado, gente, eu não coloquei o ano aí, mas 2020, tá? Voltaram a estudar no ensino superior. Olha que coisa maravilhosa. Teve um aumento de 48%, né? Muito legal. Pode passar? Acho que travou aí. Aí. E a Lei de Diretrizes Básicas, vou falar rapidinho dela, tá? Ela, no artigo 37, ela fala que, no 4º, ele fala do acesso à educação a todos. Pode passar? E no 37, ele direciona para a educação para jovens e adultos. Então, aqui nós temos a EJA, nós temos outras formas de educação para as pessoas idosas. Mas é isso que a LDB traz como diretriz. Pode passar? E o Plano Nacional, que está terminando em 2024, mas ele também coloca lá no finalzinho de uma meta, a meta 9.12, ele coloca assim: a valorização e o compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e a inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice na escola. Olha que coisa importante. Então, essa interação, né? Os idosos fazendo relato de experiência da vida deles, contagem de história para as crianças, para que essas crianças, né, de 1ª a 5ª série, né, ou até no maternal, elas já comecem a perceber como é legal conviver com pessoas idosas. Algumas, assim, não convivem com avós, né, não tem esse acesso tão facilitado, tão íntimo, e aí essa oportunidade. Então, o plano, ele diz que é muito importante ter esses temas nas escolas. Isso no ensino fundamental, no ensino médio. Pode ir? Pode passar? E aí a política nacional, ela vem... Na política nacional, ela vem um capítulo ali, acho que era a política nacional ou estatuto. Mas na política nacional, ela vem dizendo especificamente que deve atender a pessoa idosa. E na lei
no Estatuto da Pessoa Idosa, ele também fala que é uma obrigação da família, da comunidade, da sociedade, né, assegurar o idoso a educação, a saúde, a alimentação, a vida, ao trabalho, à cidadania. Então, é um dever solidário de nós, da sociedade, do poder público e da família. Pode ir? E o estatuto, aqui é um assunto mais específico ligado à educação. Ele fala que o idoso tem direito, aqui a gente pode trocar pela palavra pessoa idosa, tem direito à educação, né? E aí ele fala também desse acesso a essa educação, adequando currículos, metodologia, material didático e tudo aquilo que eu falei para vocês. E o parágrafo 1º, ele fala assim, olha, incluir pessoas idosas na questão da computação e atender os avanços tecnológicos para a integração da vida moderna. Então, é uma lei que está dizendo, todos nós, sociedade, poder público e família, tem que facilitar essa comunicação tecnológica. Tá? Pode passar? E aqui também ele diz o seguinte, essa alteração do estatuto, teve 2 alterações, mais assim, conceituada na área de educação, no estatuto. E uma das alterações foi a questão de falar que as instituições de educação superior, no caso, a Universidade Federal, né, as universidades particulares, as faculdades particulares, todas as instituições de educação devem promover programas e projetos, né, direcionados para a pessoa idosa. Né? A UME é um projeto de extensão direcionado para a pessoa idosa, dentro de uma universidade pública. A UNAP também é um programa institucional direcionado para a pessoa idosa. Né? São ações que são feitas há muitos anos na universidade e que já vem sendo atendida. A Unesp também tem, algumas universidades já utilizam disso. E aí fala em apoiar a universidade aberta para a pessoa idosa. O que é isso? Né? Quando a gente fala universidade aberta para pessoa idosa, muitas vezes a pessoa fala, mas tem que ser aprovada pelo MEC, né? Tem que passar pelo reconhecimento, por notas. Não, por isso que fala aberta. É uma metodologia mais livre, né? Que você oferece cursos e programas de extensão para atender o público idoso e você trabalha a tua metodologia. Então, o coordenador da proposta elabora a metodologia que ele entende ser mais adequada para a cidade, para a região, e aí ele vai atuando em ações para atender o público. Então, é muito legal, porque foi uma alteração, né, do poder público apoiar a criação de universidades abertas para a pessoa idosa. Pode passar? De 2017, essa alteração. E também teve, mas lá em 80, a Lei da Política Nacional já previa as universidades abertas, mas veio reforçar essa instituição, o apoio do poder público. E aqui, outra alteração importante foi a preferência. Volta só um pouquinho. Aqui, ó, a preferência foi uma lei de 2017, essa alteração foi no mesmo ano da outra, mas é a preferência da preferência. O que quer dizer isso, professora? Os acima de 80 têm preferência sobre os de 60, abaixo, né? Então, porque quando a pessoa chega acima de 80, principalmente, vamos supor, se ela entra com um processo judicial. Se ela entra com um processo judicial e demorar muito para sair uma sentença, muitas vezes ela não vai usufruir, talvez, daquele benefício que ela possa vir a ganhar. Então, essa preferência em processos judiciais, a mesma coisa de atendimento em postos de saúde, né, na questão da saúde. Ele tem preferência sobre os demais, né? Por isso que fala, é a preferência sobre a preferência.
porque nós estamos envelhecendo. Então, como está aumentando essa perspectiva de vida, né? Então, a legislação também achou por bem esses 80 ter preferência sobre os demais. Pode passar? Pode passar, é a mesma coisa. E aí, eu vou falar só um pouquinho, já estou chegando no final, tá, gente? Vocês já devem estar cansados, e meu tempo acho que já está acabando. Então, eu vou falar só um pouquinho da universidade que nós temos aqui. É uma universidade aberta, a UME, é um projeto de extensão que funciona há 12 anos, e ela se preocupa, né? Por isso que eu tenho esse nome, fazendo história na inclusão social, educacional e tecnológica para a pessoa idosa. É muito importante esclarecer que, desde o primeiro ano da UME, nós sempre tivemos também cursos de informática direcionado para a pessoa idosa. Então, nós trabalhamos a inclusão social, porque eles se interagem, eles participam, trabalhamos o conhecimento, a transmissão desse conhecimento e a troca dos idosos. Então, há um diálogo, muito importante falar isso, e esse é o objetivo principal, né? Integrá-los socialmente, que eles ampliem o conhecimento, aprendam a tecnologia para ter uma vida mais saudável e longeva. Pode passar? E aqui é o resultado do projeto, eu acho importante falar, porque tem alunos que estão entrando agora, tem pessoas que não conhecem o projeto da UME, né? E esse projeto, por estar funcionando há muitos anos, ele já foi publicado 4 livros, ele já atendeu mais de 1.000 idosos durante esses anos, ele também já atendeu mais de 400 discentes que participaram, porque tem um envolvimento de 14 cursos, 3 PETs, né? Outros cursos também, assim, grupos da universidade, então tem grupos de pesquisa que ajudam o projeto da UME, então a gente tem um grupo muito grande de alunos. E temos o apoio também dos professores, né? Então, mais de 200 professores participaram aí, professores de universidades particulares, pessoas também da sociedade, psicólogos que a gente convida, dentista, e são colaboradores do projeto da UME e também colaboradores do Poder Público. Temos a Prefeitura de Castilho, Prefeitura de Três Lagoas, Assistência Social, o Sicredi, empresas, nós temos o apoio do Conselho do Idoso, então é um projeto assim, que já tem uma grande repercussão social, né? E eu espero aí, quando eu me aposentar, cursar a UME como aluna. E tem diversos minicursos, tem artesanato, dança, coral e outras atividades durante a semana nesse projeto. Eu trouxe só esse questionário, gente, estou terminando mesmo, mas é um questionário que nós fizemos no momento de pandemia. E aí é para a gente quebrar paradigmas, porque muitas vezes, até eu, tá? Eu tenho, a Elô me conhece, minhas colegas de trabalho aí sabem, das minhas dificuldades tecnológicas, né? E eu imaginava, puxa vida, como na pandemia eu vou continuar com o projeto? Mas aí nós resolvemos continuar com o projeto, enviando videoaulas, fizemos cadastros online, tutorial para explicar para esses idosos como eles se cadastrarem no projeto, para a gente ter esse controle das dificuldades deles, eles mandarem pelo WhatsApp os questionamentos, quando não conseguia entrar numa videoaula. Em suma, em 2020, nós postamos diversas videoaulas de diversos assuntos, todos direcionados para esse público idoso, e aí nós tivemos uma repercussão, nós fizemos um questionário avaliativo do projeto desse ano, né? E aí pode passar, e quase todas as respostas de 30 tinha mais de 100 participantes, mas 30 responderam o questionário, e dessas respostas perguntava como eles avaliavam esse ensino das videoaulas que eram transmitidas nesse momento tão duro que nós passamos
da pandemia, né, do isolamento social, e eles tiveram muita discriminação, né? Eles foram muito abandonados, as pessoas idosas nesse momento, e aumentou o índice, né? Eu falo que o etarismo ele se acentuou no momento de uma pandemia. Tinha pessoas que eu ouvia falar que como se fosse eles passando a doença para outras pessoas, coisas absurdas. E aí, esses idosos que estavam participando e estavam isolados, porque nem familiares viam as pessoas idosas, para que não acontecesse nada mais grave com esse idoso, preocupado mesmo, eles falaram que foi bom, né? A gente colocou o critério bom, razoável e ruim, e 100% avaliou como bom, né? Você vê que não teve quase discordância. Pode passar. O questionário é anônimo, não precisa pôr nome, então foi muito bacana, porque, né, é uma imparcialidade na pesquisa. Aí nós perguntamos se estava auxiliando eles nesse momento, né, de pandemia, se auxiliou essas aulas da UME, esses minicursos, que a gente teve vários minicursos. Gente, a gente teve minicurso de inglês, espanhol, tudo online com eles. Eles amaram, vocês vão ver o critério, olha lá, 86,7% de informática também. Eles adoraram, né? Auxiliou, né? Só 13% disse que não, mas 86,7% disse que auxiliou muito. Pode passar? E aí nós fomos perguntando cada curso, né? Pode passar. A maioria mantinha na resposta. E aí, no saúde e envelhecimento, no espanhol e no inglês, eles falaram que foi 100% bom, né, esses cursos oferecidos de maneira online. Aí, terminando aqui, acho que aí termina a avaliação. E aí, nesse canal do YouTube, porque essas aulas são disponibilizadas também no canal do YouTube, no grupo do WhatsApp que nós temos, eu queria agradecer a participação de todos esses alunos, tá? Os idosos que estão assistindo essa videoaula. E eu queria dizer, só um minutinho ali, que nunca é tarde para a gente aprender, né? Não importa a idade. E aí eu vou terminar com um vídeo, né, agradecendo esse convite, a oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu tanto gosto, e assim, passando um pouquinho para que vocês também compartilhem desse sabor que eu tenho, né, em ter esse projeto e desenvolver ações nesse sentido. Aí eu vou passar o vídeo, que é muito bonito esse vídeo.
Obrigado, gente. Certo. Boa tarde a todos, mais uma vez. E antes de nós irmos para as perguntas, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Vanessa por ter aceitado estar ministrando essa palestra para nós. Também gostaria de estar agradecendo a professora Larissa por toda a orientação que nos está assistindo também. E também gostaria de estar agradecendo a professora Heloísa Portugal por todo o apoio técnico que nos deu. E também a todos vocês que estão nos assistindo. E agora nós vamos estar indo as perguntas que eu vou passar para a professora Vanessa, né? Que as pessoas mandaram para a gente no chat do YouTube. Então, vamos lá. Professora, quais recursos e ferramentas educacionais podem ser oferecidos aos idosos para contribuir para o êxito de seus projetos? Bom, a primeira ferramenta que eu acho super importante é o ser humano. Porque ninguém faz nada sozinho. Né? E para um projeto ser desenvolvido, uma ação ser desenvolvida, para uma política pública ser colocada no papel, efetivada, precisa de nós. Né? Então, eu acho assim, as pessoas quererem também exercer essa questão de cidadania, né? Querer praticar isso. Não porque a faculdade agora tem a curricularização. Então, os alunos assim estão correndo, né? Eu estou dando um exemplo disso porque é o que está acontecendo no momento. Mas é muito importante vocês, alunos, se preocuparem com o que está acontecendo na sociedade, com um grupo de pessoas da sociedade, para poder também auxiliar essas pessoas no que for preciso. A outra questão, outras ferramentas que eu acho muito importante, além das pessoas, né, de toda uma equipe, é também a gente, trabalhar a questão tecnológica sempre em conjunto com outras atividades. Porque a tecnologia, ela assusta um pouco. Então, quando a gente consegue utilizar a tecnologia numa brincadeira, a tecnologia tirando uma foto, a tecnologia, eu acho que ela fica mais leve, sem aquele peso de uma aula, né? De uma aula ali. Lógico que tem muitos idosos, por exemplo, que já sabem mexer em tudo, ou outras pessoas, não precisa ser só idoso, mas os idosos, eles têm mais aquele receio, né, de apagar alguma coisa. Então, conforme eles vão praticando no dia a dia, entra aí, vamos clicar, tirar foto, como é que faz? Põe no Instagram, põe meu nome. Então, eu acho que essas ferramentas tecnológicas, elas devem ser trabalhadas a todo momento. E acho muito importante dizer que essa geração de vocês, alunos mais jovens, né, vocês podem estar auxiliando muito as pessoas idosas. Isso na faculdade, nos projetos, vocês perguntaram no projeto, né? Mas isso na tua casa, com seus avós, com seus familiares, deixar um tempinho e falar. Eu ainda brinco com meus filhos, vem me ensinar a mexer nisso. Eu não sei, né? Aí, agora, mãe, né? Então, ter essa paciência para explicar o que para vocês é tão fácil, tão cotidiano, para outros é mais difícil, mas tentar levar isso com leveza, né? A questão, principalmente tecnológica, porque a gente não tem como fugir, né? Nós temos que caminhar para isso, e a gente tem que fazer com que fique gostoso, né? Eu acho assim, recursos também é importante, né? Apoio financeiro, mas isso também demanda de outras questões que não é só... A gente tem muito apoio no projeto, apoio de empresas, apoio de prefeituras, apoio da Proes, apoio da instituição, apoio da direção, mas a gente está sempre precisando, né? Porque é órgão público, então acho que é isso. Mas o recurso humano eu acho que é o principal. Sim. A Érica também perguntou, boa tarde, como a tecnologia pode ser usada para tornar a educação mais acessível aos idosos? Eu acho que, assim, a tecnologia, gente, é o que eu falei, ela veio para ficar, ela existe há muito tempo, mas esse acesso à tecnologia que tem que ser mais fácil, né? Porque uma coisa a gente ficar falando, é tecnologia, mas a gente tem que oportunizar. Só para vocês terem uma ideia, eu pensei assim, o que mais o pessoal mexe? Celular, né? Então, nós temos um curso de informática, que é a professora Inês, né, que é parceira há anos no projeto da UME, e ela tem o projeto dela direcionado para a pessoa idosa. Mas os computadores atendem 12 alunos, né? Mesmo que a gente tenha rotatividade de alunos,
e de turmas, não dá para atender todo mundo, né? Vamos supor que tem 100 alunos idosos no projeto. Então, aí eu conversei com o sistema de informação, pegando as ideias e vindo na cabeça, para que o sistema de informação, junto com os alunos, trabalhem com eles o smartphone. E aí todo mundo está trabalhando, só que a gente está fazendo um piloto. Dando certo, nós vamos colocar isso como, assim, em aulas de inglês, em aula de espanhol, sempre interagindo com o smartphone, porque aí eles vão assimilando esses conhecimentos, que é igual eu falei, sem aquela formalidade, né? E eu acho assim, se eles aprenderem, como eu, a mexer no smartphone e saber fazer as coisas, pesquisa, ver quando uma notícia falsa, ver como pesquisar se essa notícia é falsa, não cair em golpes, né? Não ficar tão receosas, às vezes com uma chamada, eles já ficam receosos, né? É assim, então essas coisas do dia a dia, né? A tecnologia é fundamental, porque é a nossa vida, né? Então, a gente tem que facilitar esse acesso. É isso que eu penso, para ficar bom. Próxima pergunta foi eu que fiz. Como a educação continuada aos idosos contribui para a inclusão nas diversas áreas de seu interesse? Então, Cassiano, olha, eu nem respondi, mas eu quero agradecer as perguntas, estão ótimas, viu? Estou adorando. Cassiano, para mim, né, o principal é a educação. Não é à toa que eu escolhi essa área, estou há 20 anos aí dando aula e quero continuar até bem de idade, né? Transmitindo o que eu aprendo e aprendendo o que eu não sei com os alunos e com as pessoas. Mas a educação, para mim, é tudo. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue trabalhar, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue reivindicar as coisas, né? Então, quando a gente fala educação, fica uma questão ampla, né? Mas é todas as formas de educação. A gente ensinar lá, igual o Plano Nacional de Educação prevê, que essa interação entre idoso e criança, né, nas escolas, ter essa interação. Ali, do comecinho, ele já vai começar a aprender, ele já vai começar a respeitar o idoso. Então, a educação a gente vai construindo, né? Na nossa família, no nosso dia a dia, nas escolas, na universidade. E eu penso assim, se a pessoa, às vezes, tem um preconceito, algo que ela já traz lá atrás, mesmo que ela é mais velha, ela desconstrói quando ela entra numa faculdade. Eu tenho exemplo de alunos, pessoas idosas, que eu conheço, que convivem comigo, que eu percebo como a pessoa está mudando. Né? Está mudando a postura, está mais alegre, mais sorridente, mais assim, aberto para a vida. Né? Era mais rígido, era mais sério, mais formal. Então, para mim, educação é tudo. Ela dá o acesso para tudo, em todos os setores sociais, todos. Certo. Não sei se te respondi, hein? Respondeu sim. Muito obrigado. A próxima pergunta é da Isabelle Baracati, que ela diz: atualmente, quais são os desafios para a inclusão da pessoa idosa nas mais diversas atividades da vida cotidiana? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, porque nós temos diversos desafios, né? Assim, para cada situação, para cada indivíduo, ele tem um desafio. Né? Para uns, talvez, o maior desafio seja a área da saúde, né? Melhorar a saúde, porque a saúde da pessoa é debilitada, né? E se ele não tem uma saúde adequada, como que ele vai estar incluso socialmente? Né? Aí, talvez, o outro nunca teve acesso à escola, nunca aprendeu o que ele sabia ali, o pai e mãe ensinando ali, aquela vida mais difícil, né? Que o pessoal antigamente era roça, né? Era bem precária as coisas, né? Hoje nós temos uma vida totalmente rápida,
tecnológica, tudo muito dinâmico, mas antes não era. Então, eu acredito que para cada pessoa é um desafio, como para nós, né? Não é só para os idosos, mas a gente tem que apontar, entre vários desafios, eu pego 2. Melhorar as questões da saúde para a gente ter uma qualidade de vida boa, né? E dignidade, porque se a gente tem uma vida digna, com uma saúde, desde alimentação, tudo, né? Alimentação que envolve também a saúde. E a educação, porque a educação faz você conseguir correr atrás das outras coisas, que talvez você não consiga, né? Acho que esses dois pontos, para mim, é o principal, principalmente para a pessoa idosa. Sim. A próxima pergunta foi da Natália Genevro. Como a inclusão dos idosos no âmbito educacional pode beneficiar toda a comunidade acadêmica? Esse é um ponto maravilhoso. Eu sempre falo que é uma relação intergeracional, né, de gerações, porque quando a gente se mistura, a gente fica diverso. A gente fica diverso no pensamento, nas atitudes, né? Porque todo mundo tem o que aprender com o outro. Então, eu tenho o que aprender com uma criança, me fala alguma coisa assim, naturalmente, falo, nossa, ela falou, eu preciso, né? Por que falou, né? A gente tem, como com a pessoa idosa, e a pessoa idosa, eu não sei se é porque, eu vou falar como minha experiência de conviver há tantos anos com pessoas idosas, né? E a convivência é maravilhosa, porque a história de vida dele é uma história maravilhosa, porque cada um que me conta aquela história, eu aprendo, né? Quando eles vão me dar, quando um idoso me liga, num sábado de manhã, que alguns me ligam, e fala, professora, faz isso, eu sinto como um conselho, né? Então, a experiência deles, essa troca junto com vocês é importantíssima, porque vocês têm aquela garra que talvez eles perderam durante a vida. E aí, quando eles estão com vocês, eles ganham de novo, ficam animados, querem voltar a aprender, querem compartilhar com vocês. E vocês com a sabedoria deles, né, com a experiência deles. Então, essa troca é maravilhosa. E os professores também. Todo mundo sai ganhando. É verdade, é verdade. A troca é muito importante, né? E agora eu vou passar a palavra para a Natália, que vai dar as considerações finais, né? Vai falar mais um pouquinho e vai estar dando um encerramento da nossa incrível palestra que a gente teve. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a professora Vanessa, muito honrosa a sua presença, da professora Larissa também, por todo o apoio, e da professora Luísa também, de todos nós que estamos assistindo. Agora eu passo a palavra para a Natália. Muito obrigado. Obrigada. Olá, professora, tudo bem? Olá. Boa tarde a todos. Então, eu vou fazer o encerramento agora. Em nome da equipe organizadora, gostaria de agradecer a todos os presentes por participarem desta palestra tão importante sobre direito à educação, formas de inclusão da pessoa idosa. Esperamos que as informações compartilhadas aqui possam ser úteis para vocês em suas vidas pessoais e profissionais. Acreditamos que é essencial continuarmos discutindo e aprendendo sobre esse tema, para que possamos enfrentar os desafios que surgem em nosso cotidiano, com mais conhecimento e sabedoria. Queremos lembrá-los de que a mudança começa com cada um de nós e que podemos fazer a diferença em nossas comunidades e em nossos mundos. Mais uma vez, agradecemos pela presença de todos e esperamos que tenham desfrutado dessa palestra tanto quanto nós. Desejamos a todos uma ótima tarde e que possamos aplicar tudo que aprendemos aqui em nossas vidas. Muito obrigada, gostaria de agradecer todo mundo, toda a equipe envolvida, a professora Vanessa, a professora Larissa e a Heloísa, que puderam tá dando essa oportunidade para a gente aprender junto com a professora e com todos vocês. Obrigada, viu, gente? Um grande abraço, obrigada pela oportunidade. Beijo, prof, abraço. Beijo, tchau.